Estamos iniciando o Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM. Ouvinte, seja muito bem-vindo. Eu tenho a alegria de te receber aqui para poder falar de um assunto que cada vez mais é discutido nos tribunais de justiça, mas principalmente na sociedade. É aonde se demanda lei. Você sabe, não, em uma democracia, quem faz a lei é o povo. E a grande questão é os representantes ali colocados pelo povo. A atuação do Ministério Público com demandas da saúde tem se tornado cada vez mais alvo de discussões. Vou dizer aqui, por exemplo, de pacientes que se tratam do câncer e muitos medicamentos que se tornam inviáveis para as condições financeiras de um cidadão comum, né? Caixas de remédio que duram um mês a custo de R$27 mil e outros casos também. Em muitas dessas situações, o Ministério Público, né, assim como o governo, todos se unem para ajudar. E tendo a demanda e a ordem para que seja comprado um medicamento, muitas vezes não acontece. Eu quero entender, juntamente com o nosso notável que aqui está, como funciona o jogo dos poderes e principalmente como adquirir os direitos que estão previstos na legislação quanto à saúde. Esses assuntos e muitos outros eu quero tratar com ele, que tem muita história para dividir conosco. Dr. Marcelo Celestino. O Dr. Marcelo, ele é advogado, é delegado aposentado e foi promotor de justiça por muitos anos aqui no estado de Goiás e com certeza vai nos auxiliar a entender um pouco mais dos direitos e também dos deveres do cidadão brasileiro. Primeiramente, Dr. Marcelo, uma ótima tarde, obrigado pela presença, bem-vindo. Eu que agradeço, é um prazer muito grande estar aqui novamente. Já estive aqui na rádio quando era promotor de justiça. É um prazer falando com os seus ouvintes e tentando trazer aqui alguns esclarecimentos que eu entendo que sejam importantes para a sociedade saber. Que maravilha. Eu até acho, viu, doutor Marcelo, que essa discussão ela deveria repetir-se mais vezes para que as pessoas entendessem melhor sobre o próprio direito brasileiro. Eu vejo que em decisões muito importantes, as pessoas elas separam tempo para assistir TV Justiça, TV Senado, mas eu penso que o brasileiro deveria se interessar cada vez mais por esse assunto, que é uma conversa que nem sempre é fácil de ser compreendida, mas se as pessoas se interessassem mais, seria fácil de se compreender, né, doutor? Sim, eu entendo que o rádio, ele tem essa missão muito grande, muito sublime perante a sociedade, porque você tem condições de debater com mais tranquilidade, com mais tempo, determinados assuntos, né? As pessoas podem continuar fazendo nos seus afazeres, ouvindo a emissora de rádio. Então o rádio tem essa função nobre de levar as mensagens e eu creio que todas as emissoras deveriam buscar mais a discussões desses temas relevantes, esclarecendo para a população, buscando pessoas ligadas àqueles assuntos para que possam levar à população o esclarecimento, que ela possa, assim, decidir o que ela acha que é certo, o que ela acha que é errado, quem está certo, quem está errado. Perfeito. E eu agradeço porque o doutor Marcelo disponibilizar o tempo para vir aqui na rádio, trocar essa ideia, conversar conosco, realmente amplia a discussão e também a compreensão. Doutor Marcelo, uma coisa que eu citei no início do programa, são algumas famílias que lutam por medicamentos que são muito caros, né? Vamos dizer aí do tratamento do câncer, mas tem outros tratamentos, sim, né, que infelizmente são medicamentos assim, na casa dos milhares. Então se você tem uma caixa de remédio a R$27 mil, você percebe que por mês isso vai ser muito difícil para alguma família. Como que funciona essa questão da família entrar na justiça pedindo para que o governo ajude pagando, e quando se trata de um plano de saúde e mesmo expedindo a ordem para que seja feito, ainda assim não cumprido e volta o mesmo pedido? Como que funciona? É muito bom tratar esse assunto. Eu queria trazer uma parte histórica desse assunto. Quando eu era promotor de justiça, eu era titular da Promotoria de Justiça de Anápolis e fui convidado pelo Dr. Eduardo Abidon, que hoje é desembargador, para assumir o Centro de Apoio do Cidadão em Goiânia, que depois nós transformamos em Centro de Apoio da Saúde. Existia uma demanda muito grande com relação a questões de medicamento de alto custo que não eram contemplados pelos protocolos do Juarez Barbosa, porque ali é medicamento limitados para limitadas doenças. Uhum. E existia uma questão muito difícil naquela época, porque médicos prescreviam medicamentos muito caros
e entrava-se com a ação e ganhava, e muitas vezes aquele medicamento não tinha uma comprovação científica. Então nós criamos aqui no Ministério Público uma Câmara Técnica em Saúde, chamada CATS, que funciona até hoje. Ela foi criada 6 meses antes da audiência do Supremo Tribunal Federal sobre medicamentos, que decidiram da necessidade de ter uma Câmara Técnica no Judiciário, que hoje tem o NATJUS. Mas quando iniciou as câmaras técnicas judiciárias, nós já tínhamos mais de ano da nossa Câmara Técnica funcionando e analisando tecnicamente aquela prescrição, e sendo aprovada, aí sim exigia-se do Poder Judiciário aquele cumprimento para que expedisse a ordem e o Poder Público concedesse esse medicamento para a população. Pois bem, hoje temos então a Câmara Técnica, a CATS do Ministério Público, e os NATJUS dentro do Poder Judiciário. Então, quando há uma prescrição de um medicamento, e geralmente medicamento de câncer é de 30, 50, 100 mil reais, assim como de todas as doenças autoimunes, também para outras doenças graves, como, me fugiu o nome agora. Então são doenças que você tem medicamento muito caro. E geralmente essas doenças, viu, doutor, elas têm um tratamento que é novo, que promete dar resultados, é ultra caro, só que não tem ainda em grande escala para comprovar realmente. Eu ia falar, né, assim, o diabetes, principalmente na questão das bombas de insulina, essas coisas. Pois bem, então o que acontece hoje? Você entra o Ministério Público está entrando com muito poucas ações na capital para atender a população. No interior, ainda o promotor de justiça ainda tem uma atuação muito grande. Eu sou advogado da Secretaria Municipal de Saúde de Mineiros há 3 anos, e o promotor lá, ele é muito atuante e tem entrado com ações inconstantes de atender a população. Aqui em Goiás, quem tem entrado com a ação em Goiânia, aliás, é a Defensoria Pública, que entra com as ações, e advogados. Eu tenho várias ações aí na área de saúde também. O que acontece? Você consegue eliminar e muitas vezes esbarra no cumprimento dessa liminar, e você tem que entrar com pedido de bloqueio de verba para poder liberar o dinheiro e adquirir esse medicamento. Então, desde o ingresso da ação e do deferimento da liminar até o seu cumprimento, geralmente demanda aí em torno de 3 meses ou mais. E isso aí traz um prejuízo para a saúde do paciente, né? Porque 3 meses para câncer quase que torna impraticável aquela continuidade daquele tratamento. E é uma situação difícil. E hoje os planos de saúde, mesmo não tendo previsto no seu rol de medicamentos, rol de procedimentos, aquele tipo de tratamento, ele é obrigado a fornecer, e isso mas só ocorre através de ações judiciais. Então, os seus ouvintes, tendo a negativa do plano de saúde, tendo a negativa do sistema único de saúde, procura a defesa de seus direitos, seja através do Ministério Público, seja através da Defensoria Pública ou através de um advogado contratado, mas tem que defender o seu direito. Isso geralmente acontece nessas doenças, né, mais graves. As outras mais leves, o plano de saúde ele atende prontamente e se torna um jogo, né, doutor? Porque o plano de saúde já sabe que vem um gasto grande por aí e ele simplesmente lava as mãos e aguarda o processo na justiça para que se cumpra a lei através do plano de saúde. O plano de saúde, geralmente, ele deixa de atender até mesmo que é determinação da ANS para ele atender. É terrível. Né? Porque, como atividade econômica, ele quer o lucro. E hoje o lucro dos planos de saúde, segundo qualquer um entrar na internet e fazer a pesquisa, sim, vai ver que o lucro do ano de 2024 dos planos de saúde foram lucros bilionários. Mas por quê? Justamente por isso aí, evitando gastos, negando atendimento para os seus segurados, e isso aí são poucos que têm esse discernimento de procurar a justiça para defender seu direito, porque muito eu tenho percebido, e
o Bruno aqui presente, nós fizemos um serviço de impulsionamento, de buscar aquelas pessoas, mas você nota que muitos têm medo de entrar contra plano de saúde. Geralmente são planos de saúde empresariais, são planos de saúde que a empresa fornece para o seu servidor, e ele fica com receio de entrar com uma ação contra aquele plano de saúde, prejudicar a empresa ou prejudicar ele mesmo, e deixa de buscar aquele melhor tratamento para ele, porque geralmente o plano de saúde ele oferta para aquela doença uma linha de tratamento que não é a linha moderna, que não é a linha que vai dar aquela segurança terapêutica para o paciente. Sim. Hoje existem medicamentos de primeira linha, medicamentos revolucionários, tecnológicos, que dão um resultado muito grande, inclusive até de cura. Mas é caro e o plano de saúde prefere aquela linha tradicional, antiga, que geralmente não dá o resultado que era esperado para aquele segurado. E quem nos ouve pode confirmar isso aí, doutor Marcelo. Todo mundo pode pagar o melhor plano de saúde. Ainda assim, você vai ter dificuldades quando o tratamento for caro. Infelizmente, né, mesmo que a ANS tenha regulamentado, você vai ter que entrar na justiça. Então, fica certo que é necessário fazer e que a família aprenda a fazer. Uma pergunta sobre tudo isso, doutor. Enquanto o senhor esteve promotor e esteve à frente dessas ações, né, na saúde, muitos senadores ganharam fama em cima, né, da produção de leis aí que fossem direcionados a essa área. Vou dar um exemplo aqui do Romário, que se tornou relevante porque colocou essa pauta do autismo, da síndrome de Down e algumas outras em necessidades. Porque o autista, se ele tem plano de saúde, os custos são muitos, né? Aquele que está no espectro autista, ele precisa fazer fonoaudióloga, ele tem musicoterapia, tem vários profissionais para poder tratar aquele paciente. E aí os pais, eles se tornam vítimas de negativas atrás de negativas. Está no mesmo caso, né, doutor? Para poder também entrar na justiça. Sim, a questão relevante que você colocou, a questão do tratamento autista, do autismo, do aspecto autista, porque é um tratamento multidisciplinar e é um tratamento de suma importância para a melhoria da qualidade de vida daquela pessoa. E eu quero deixar aqui uma dica para os seus ouvintes, que é o seguinte: quando tem uma prescrição médica de um tratamento ou de um medicamento e o plano de saúde negou, é necessário ter a negativa do plano de saúde. Muitas vezes o paciente vai ao médico e o médico fala para ele, o plano de saúde não cobre esse tratamento, se você pagar por fora eu faço para você. Mesmo que o segurado, o paciente, queira pagar o médico para ele fazer, é necessário pedir, tudo bem, faça o pedido ao plano de saúde para eu ter a negativa do plano de saúde, porque com essa negativa eu vou ter condições de ter o reembolso dessa despesa que eu estou tendo com o senhor. Perfeito. Então é necessário ter a negativa, tanto para buscar o procedimento através de uma ação judicial, ou para ter o ressarcimento do gasto que ele teve. Sim. E da mesma forma, quando um tratamento que é de urgência e há uma negativa ou uma demora no atendimento, por exemplo, a pessoa precisa fazer uma cirurgia e essa cirurgia ela é urgente, ela não pode esperar e chega no plano de saúde, não, nós vamos liberar ela para você daqui 2 meses. Pegue essa liberação que não atenda à urgência e pode procurar um serviço particular, pagar e depois entrar com o ressarcimento daquela despesa integral que teve em razão do atendimento de urgência que o plano de saúde era obrigado a fornecer. Que maravilha! Para quem está ligado no Mesa dos Notáveis, estou falando com o doutor Marcelo Celestino. Ele, além de advogado, foi delegado durante muitos anos, hoje é delegado aposentado, e também foi promotor de justiça por muitos anos no estado de Goiás. Ele não só fala com propriedade, como eu vou aproveitar a presença dele para entrar em temas que nacionalmente se tornaram relevantes. Um exemplo, uma frase do ministro Lewandowski, se eu não me engano, que disse que não é a justiça que solta demais, é a polícia que prende muito mal. Então, são frases assim que mostram
que o jogo político ele entrou no Poder Judiciário e é preciso entender o que é que realmente acontece. Você sabe, o doutor Marcelo ele veio aqui para falar sobre essa questão da saúde, dos medicamentos e os processos legais, mas enquanto esteve promotor de justiça, participou também dos trâmites e pode nos ensinar. Então, eu disse para ele nos bastidores e repito aqui no ar. Estou aqui para aprender e quero ouvir dele o que é que ele pensa sobre essas movimentações atuais na justiça brasileira. Eu vou para um rápido intervalo e na volta ele comenta a frase do ministro do STF e também nos ajuda a entender por que o Brasil entrou nessa demanda tão grande, onde o poder judiciário foi colocado como poder político dentro do nosso país. Não sai daí, a gente já volta. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Estamos apresentando Mesa dos Notáveis. Oferecimento Dinastia Contábil. Otimizar ar-condicionado. Estamos de volta ao Mesa dos Notáveis pela Rádio Vinha FM. Estamos aqui ao vivo e a cores no YouTube para você que assiste e no rádio para você que nos ouve. Bom, eu quero só dizer que o Dr. Marcelo Celestino está conosco. Ele veio para poder comentar muitas coisas e principalmente dividir toda a sua experiência com a audiência do Mesa dos Notáveis. Ele, além de advogado, é delegado aposentado e por muitos anos foi promotor de justiça aqui no estado de Goiás. Nós falávamos no primeiro bloco sobre a dificuldade de algumas famílias de receber tratamentos médicos com medicamentos caros, né? Como, por exemplo, câncer e outras doenças, onde você vai ter um tratamento por mês que passa da casa dos milhares, dos 100 milhares, né? Muitos medicamentos que por mês a pessoa gasta numa caixa 40 mil reais e, assim, não é o único medicamento do tratamento. Só por aí a gente já percebe que o Dr. Marcelo entende do assunto e não só entende, como ele atuou do outro lado da mesa com muitos casos desses, né? Não distante, eu perguntei na saída do bloco anterior sobre uma fala de um ministro do STF dizendo que não é a justiça que solta muito, é a polícia que prende mal, e também entendendo um pouco sobre o jogo político dentro da justiça brasileira, né, que tem ali o papel de cumprir com a Constituição e dentro, né, do seu poder manter a ordem que com certeza é necessária. E num tempo onde os brasileiros discutem isso na mesa do almoço, nada mais justo do que no Mesa dos Notáveis hoje, Dr. Marcelo Celestino, com todo o seu conhecimento e experiência, nos ajudar também com a sua visão. Dr. Marcelo, como que o senhor enxerga tanto essa frase como o momento da justiça brasileira? Eu queria fazer um comentário inicial, uma introdução. A nossa Constituição de 88, ela foi fruto de lutas e de sangue para a redemocratização do Brasil, e muitas das pessoas que lutaram por essa redemocratização não tiveram a sorte de vê-la sendo promulgada. Verdade. Porque muitos morreram na luta pela essa redemocratização. E
é uma Constituição que assegura direitos e garantias de toda a população, e muitos desses direitos demoraram, assim como toda lei nova, ela demora a ser entendida, compreendida e aplicada. Então, princípio fundamental previsto na Constituição como causa pétrea e imutável é a dignidade da pessoa humana. Não fala dignidade, quando você fala dignidade da pessoa humana, elas são todas as pessoas, mesmo os presos, os acusados têm direito à sua dignidade e o respeito às leis, o devido processo legal, a ampla defesa e a presunção de inocência. Pois bem, eu fui delegado de polícia por 8 anos e 26 anos como promotor de justiça, e com essa minha experiência eu falo que o ministro Lewandowski falou acertadamente, sem nenhuma contestação do que ele disse. Ele falou exatamente isso aí. Não é a justiça que solta, é a polícia que prende mal. Depois ele teve que contemporizar a sua fala em razão de que ele é o comandante das polícias e existe uma animosidade, existe uma restrição com relação a esse tipo de fala. E eu, como delegado, eu concordo que realmente a polícia prende mal. Eu só pude perceber que a polícia prende mal depois que eu estava do outro lado como promotor de justiça, e você via que a polícia deixou de atender determinados requisitos legais, mas não é porque ela quis deixar, é porque ela não tem a visão da acusação lá na frente. Isso aí, às vezes, por deixar de tomar uma providência, você pode comprometer a prova e comprometer a acusação, e aquela pessoa ser absolvida, aquela pessoa ser colocada em liberdade. E hoje nós temos que entender que o Brasil, hoje, em razão de problemas econômicos, de problema educacional, nós temos um índice de criminalidade muito grande, nós temos uma população carcerária muito grande, e a lei de execução penal, que é de 84, até hoje nunca foi aplicada da forma que ela foi colocada lá em 1984. Ou seja, que o preso ele tem que ser classificado para tirar o preso ocasional de perto do preso profissional. E hoje não, o preso vai para o sistema prisional e ele entra ocasional e sai profissionalizado lá de dentro, justamente pelo fato de estar junto com aquelas outras pessoas. Então o descumprimento de regras, de princípio, de garantias constitucionais é que faz com que seja obrigado a colocar em liberdade aquela pessoa. Vou citar um exemplo aqui, que é de um processo que eu estou atuando atualmente, que estou fazendo uma apelação de uma condenação, que é o seguinte: a cadeia de custódia da prova. O policial, ao deparar com a cena do crime e vai coletar a prova ali, ele tem que ter um cuidado de ter a preservação daquela prova, de ter a coleta correta daquela prova, da realização da perícia até o seu descarte. Se ela chega e não especifica, essa xícara foi apreendida em cima da mesa, ao lado da pessoa, a droga estava no bolso daquela pessoa, estava dentro de uma gaveta particular daquela pessoa, e simplesmente fala, a droga estava em poder daquela pessoa e tem várias pessoas na casa. Como que esse poder? Então são determinadas coisas que a lei determina que seja feito. Então não fez aquilo ali, surge a dúvida. Era dela ou não era dela? Na dúvida, pro réu. Presunção de inocência. Então é uma conduta que deveria ser feita. Deveria ser feita ali, porque a lei determina que tem que ser feito. Sim. Tem que ser individualizado, tem que ser acondicionado de forma separada. Essa foi apreendida com José, essa foi com Pedro, essa com Manuel. Ou seja, não pode colocar tudo junto. Então são determinadas coisas que são feitas de forma, às vezes, empolgada por ter descoberto um grande crime e deixou passar por cima de princípios, e isso aí lá na frente vem trazer consequências danosas. Eu até aproveito, viu, doutor, para perguntar, porque nós sabemos que existe essa colaboração de justiça e polícia, né, na questão da orientação, e eu imagino assim, a inteligência, por exemplo, das polícias, né, citando isso. Muitos casos, você tem a integração de todas as inteligências para que se chegue a um determinado crime, né, e se desmantele ali algum esquema criminoso.
E chega um momento que lá na frente, por causa de problemas de processo, se perde tudo. Eu não sei se foi o caso da Lava Jato, né, mas nós sabemos que a grande Lava Jato, que no imaginário do brasileiro entrou para a história do Brasil, ela se desfez. Né, nós temos aí o Palocci, que comprovadamente delatou os crimes, né, que participou, e ao mesmo tempo agora está sendo colocado, né, muito provavelmente em liberdade, mesmo que condicional ou de alguma outra forma. Então são trâmites legais que o brasileiro olha e fala assim, mas parece que está fora do que deveria ser. Tudo isso são atribuições da falta de coesão no processo, doutor? A falta de cumprimento de princípios constitucionais e princípios legais. Então, a prova, tudo isso gira em torno da prova, né? Se a prova não foi bem cautelada, bem feita, vai ocasionar a nulidade do processo lá na frente. Entendeu? Então, isso tudo é justamente por isso. Hoje existe a cooperação dos serviços de inteligência das polícias para poder investigar. O que deveria existir, é imperativo que exista, essa integração das academias de polícia. Entendeu? Para que na formação do guarda municipal, da polícia municipal, da polícia penal, da polícia civil, da polícia militar, da polícia federal, deveria ter a participação no curso de formação, participação humanitária da OAB, do Ministério Público, do Poder Judiciário, para levar esse conhecimento e levar essas experiências para que não ocorra novamente. Nessa situação aconteceu essa nulidade por esse fato aqui. Então vocês têm que ter essa cautela de não cometer isso, senão vai ter uma nulidade também. E não simplesmente no curso de formação policial, faz lá e ensinar questões operacionais. Precisa ter uma formação principalmente da coleta de prova e das nulidades processuais e da questão da preservação e do respeito aos direitos humanos. Então, essa formação da polícia, todas elas, é necessário ser feita para poder mudar a nossa polícia hoje e obter um índice de condenação maior. O índice de condenação só vai ser maior quando a polícia começar a trabalhar respeitando princípios constitucionais, principalmente, e o que está previsto nos códigos de processo. Com certeza. Não, fez todo sentido. Até acho que tira um pouco a sensação do brasileiro de injustiça quando ele diz que a polícia enxuga gelo. E, de fato, infelizmente, tem muitos recorrentes, né, que estão ali sempre sendo detidos e depois liberados. E a grande questão maior que o doutor colocou aqui, e eu acho que eu concordo plenamente com ele, que é fazer da forma correta para que aumente a condenação. Então, quer condenar quem realmente precisa, é necessário que se acumule provas. Agora, em não tendo provas, é melhor nem prender, então. Porque eu falo, veja bem, a deficiência do poder público, de uma forma geral. Eu aposentei quando estava como promotor da promotoria da área de execução penal, da área de monitoramento do sistema prisional e de reclusão, que era a promotoria que atuava no combate ao tráfico. O que acontece? A deficiência da Polícia Civil, por quantidade de policiais, isso eu notei fisicamente ao inspecionar a delegacia de polícia. Por exemplo, a delegacia de polícia na época do Guanabara, que é uma região de mais de 40 mil pessoas, tinha 3, 4 policiais. É um absurdo. Então, essa deficiência leva o quê? A polícia militar a fazer o serviço da polícia civil, de fazer apreensões de droga, e ela não tem a formação de investigação criminal. Ela tem a formação de policiamento ostensivo. E aí, com essa falta da sua formação e tendo que atuar na defesa da sociedade para combate ao crime, comete algumas ilegalidades que levam à nulidade ou à soltura do preso. Mesmo não é que ela cometeu querendo cometer, cometeu por não ter conhecimento da forma correta que deveria ser feito. E isso aí leva à nulidade, Aí o policial fala, mas eu prendo e solta. Mas é porque teve. E a Constituição assegura o direito da pessoa. Sim. E aí você tem que cumprir a lei. E hoje o princípio é garantista. Você tem que garantir o cumprimento de leis, garantir o direito das pessoas. Então, se não faz uma investigação bem feita, uma coleta de provas de uma forma legal,
vai ocasionar. Isso é desgastante para o promotor pedir uma absolvição, para um juiz conceder uma liberdade, porque ele sabe que vai ter uma repercussão negativa da sua conduta na sociedade, porque o policial vai falar mal do promotor, do juiz, que soltou tal pessoa. Mas por quê? Soltou porque você está segurando o direito que ela tem. Em outras palavras, o brasileiro ele diz uma frase assim, doutor, que ela é coloquial, mas ela sempre é repetida. A lei do Brasil foi feita para beneficiar bandido. Será que a nossa presunção de inocência está muito grande ou o senhor acha que o equilíbrio, o peso da lei, ele está bem equilibrado, doutor? Isso aí é uma falta de conhecimento, porque a pessoa que fala isso, o dia que ela tem um parente preso, ela vai querer que respeite os direitos daquela pessoa. Isso é verdade. Entendeu? Então, se não se colocar no lugar da outra pessoa. Um princípio cristão é de se colocar no lugar da outra pessoa. Aconteceu recente com a Débora, né? Que foi presa por causa do batom. Ela praticou o vandalismo num lugar público e estava condenada já pela fala de um dos ministros do STF a 14 anos e 30 milhões de multa de pagamento. Então, assim, é nítido que quando se trata de alguém mais próximo, aí a pessoa ela recorre à sanidade, né? Fala, não, peraí, vamos tratar com presunção de inocência, sem intenção. Então, nós precisamos de ter correção. O Brasil está caminhando no sentido de crescimento, de melhoria, de respeito às leis. É totalmente diferente de 30 anos atrás, de 35, 40 anos atrás. É uma evolução. E a sociedade precisa entender dessa forma. Já não cabe mais aquele discurso de bandido bom, bandido morto, enterrado de cabeça para baixo, que falava antigamente, né? Você precisa hoje respeitar, trabalhar de forma correta e respeitar. Isso. Se o processo está redondinho, está certinho, não tem essa. Vai ser aplicada a justiça, entendeu? Agora, não pode deixar de aplicar um princípio constitucional porque a pessoa... acautelando e homologando erros da polícia. Sim, perfeito. Uma coisa, doutor Marcelo, que eu aproveito a nossa conversa até para a gente falar, nós sabemos que existem aí muitos processos, né, na justiça que demoram e outros que são mais rápidos. E eu entendo que a justiça ela é sobrecarregada de muitos casos, né? Eu vou dizer aqui da área trabalhista. Nós temos milhares e milhares e milhares de processos trabalhistas e a tentativa é sempre que se resolva, né? Eu vejo mutirões de conciliação, sejam de dívidas, seja também de processos na justiça, mas infelizmente não se diminui essa quantidade de processos. O que seria necessário para que a gente tornasse mais célere algumas áreas da justiça, doutor? O senhor, como alguém que conheceu, viveu e vivenciou durante tantos anos esse processo, e por que o brasileiro sempre bate na mesma tecla que, enfim, é preciso que a gente mude a lei? Será que é a lei que tem que ser mudada? Porque regra tem demais. Se criarmos mais regras, aí é a minha opinião falando, eu acho que vai ficar ainda mais moroso. Não penso que deveriam ser feitas novas regras, mas sim utilizar as que existem da melhor maneira. Como eu disse para você, a questão da lei de execução penal de 84 não se aplica a ela da forma que deveria originalmente ser aplicada. Hoje a justiça está caminhando muito para o princípio da consensualização, ou seja, se tentar resolver administrativamente aquela demanda, dessa forma esvaziando um pouco as demandas que cabem ao Poder Judiciário propriamente dito. Porque hoje existe uma quantidade imensa de processos, e hoje é processo eletrônico, e são muitos processos para ser julgado, que leva a essa demora no julgamento. Então, não creio que seja a necessidade de criação de leis, seja uma questão mais administrativa, entendeu? De pessoal, de contratação de pessoal, de gente para trabalhar, para poder o processo ser mais ágil e priorizar a questão da consensualização. Perfeito. Assim a gente ganha mais agilidade e também muito mais velocidade. Eu até penso o seguinte, viu, doutor? Nós precisamos repensar a maneira como o brasileiro também processa, porque se a gente ficar colocando qualquer caso na justiça, infelizmente nós não vamos ter resolução, né? O PROCON ajuda muito, né, doutor? O PROCON ele tá ali para ser uma via abaixo da judicialização. Hoje você tem o juizado civil, o juizado de pequenas causas, que até 20 salário mínimo não é preciso de advogado, é uma ocorrência como fosse uma ocorrência policial,
Mas precisa também ter um fortalecimento do sistema de justiça com pessoas para poder ter mais agilidade. E hoje já está bem ágil, você pode fazer citação e intimação por WhatsApp, você pode, ou seja, a tecnologia vem ajudando muito. A inteligência artificial ela já serve para poder saber se aquele processo que você entrou ele não é em duplicidade, se já não existe outro processo. Ou seja, nós estamos caminhando para poder ter uma melhoria, mas precisa ter um pouco mais de consenso entre as pessoas, de resolução pacífica entre as pessoas e também a diminuição do combate à criminalidade virtual, né? Hoje, por exemplo, você não pode atender telefone você toca 20 vezes, é golpe. Infelizmente. É do banco tal, você fez uma compra, clica, ou seja, é muita gente sendo passada para trás por crimes, crimes tecnológicos, né? Crime de internet, que tem que ter um combate policial mais forte nisso aí. Com muita certeza. Aí o senhor tocou num ponto que eu penso até que as facções criminosas, elas estão investindo nessa área de golpe, porque eu imagino que o lucro deve ser, se não parecido, superior ao de outros tipos de crimes, né? Porque enquanto o assalto à mão armada, você corre muitos riscos, né? E no golpe você ganha o dinheiro de pessoas indefesas, como idosos, né, jovens, e enfim, aqueles que são mais distraídos e acabam perdendo, em alguns casos, grandes quantidades de dinheiro, que é um roubo, né, qualificado, tá ali, né, feito para poder fazer o dano para quem está recebendo a ligação. O senhor mesmo já recebeu uma ligação dessa, doutor? 10 vezes por dia. Você tá doido. Só vou tocar um assunto aqui, por favor. Se possível. Claro. Quando eu disse que a lei de execução penal ela não é cumprida desde 1984, porque é o seguinte, você tem que classificar o preso, separar o preso ocasional do preso profissional. E o preso ocasional, que é a grande maioria, trabalhar no sistema prisional e produzir. Não existe uma produção melhor que tenha dentro do sistema prisional. Primeira coisa, não tem celular, não tem funcionário perdendo tempo olhando celular. É 8 horas de trabalho, de efetivo trabalho. E com 70% do salário mínimo sem encargo trabalhista. Ou seja, a produção lá, ela é uma produção barata. A minha ideia, quando estava no sistema prisional, na promotoria do sistema prisional, era criar uma SA dentro do sistema prisional, uma empresa prisional, para trazer muitas empresas lá para dentro, indústria, porque tem uma quantidade muito grande de pessoas que quer trabalhar, porque 3 dias de serviço ela diminui 1 dia de pena, né? E separar. E para os presos profissionais, criar um presídio num local bem distante, onde não tem nenhuma possibilidade de linha de chegar telefone. Entendeu? Isso é maravilhoso. E lá, ficar lá. O preso profissional ficar naquele lugar, preso de organização criminosa, que não tem o mínimo contato de telefônico. Essa ideia é genial. Aí acabaria. E o Estado tem uma área dessa no interior que poderia ser feita e lá não tem a mínima possibilidade de pegar sinal de telefone. Sim. Pega esses presos de faccionado e presos profissionais e leva. Porque hoje os presos faccionais vão para Formosa, vai para Planaltina, mas é dentro da cidade. Ou seja, ele tem acesso ao telefone. Falar que não tem, tem. Entendeu? E ele comanda lá de dentro. Então, se tem um local onde não tem a mínima possibilidade de ter sinal de celular, ele não vai comunicar, ele vai cumprir sua pena lá. E o sistema próximo à cidade para as pessoas que querem trabalhar, que vão para ali para trabalhar, produzir, gerar riqueza para a sociedade. Que maravilha. Essa ideia, doutor Marcelo, eu acho que ela é genial e bastaria nós aplicarmos a lei, né? A legislação que já prevê essa divisão dos tipos de presos. Uma coisa interessante que o senhor disse aí é porque o trabalho dignifica, né? A Bíblia mesmo que diz, então se o preso está trabalhando, ele está cada dia se recuperando. A mente. Isso. Que na verdade não é isso, né? Não é a reabilitação, no final não é isso que nós buscamos entregar para os encarcerados. A sociedade, ela tem uma visão errada, que ela, quando você fala de sistema prisional, ela pensa, ela tem que deixar lá. Não é dessa forma, porque o preso um dia vai sair, não é prisão perpétua. Então nós temos que ter uma preocupação assim, dele sair melhor do que ele entrou. E o que está acontecendo hoje, ele está saindo pior do que quando ele entrou, porque está saindo
com a formação acadêmica de crime. Ele já sai aliciado, né? Infelizmente o crime ali dentro vai envolvê-lo de um jeito ou de outro. Até porque é até desleal, né? O crime está lá em contato com ele o tempo inteiro. Como que ele não vai ser aliciado? Eu cito um exemplo muito esclarecedor. A pessoa tem por exemplo, tem uma fazenda. E ele tem um peão, um funcionário da fazenda lá, extremamente trabalhoso, respeitoso, produz bem. Um dia vai recebe o seu salário, vai na cidade e é provocado, mata alguém na cidade. Mas ele não era um criminoso. Sim. Ele vem e ele é colocado dentro do sistema prisional junto da facção criminosa. Porque dentro do sistema prisional não é a administração prisional que escolhe o local que o preso vai fazer. Ele tem que ganhar convivência lá dentro, porque o preso da cela não vai aceitar quem ele não quer. Pois bem, ele chega dentro do sistema prisional e fala: quanto você trabalha aqui? Eu sou peão de fazenda. Quanto você ganha? R$2.000. Não, eu te pago R$5.000 aqui para você trabalhar para nós, você é um cara corajoso. E isso aí leva o cara. Ele não vai sair para voltar para trabalhar para ganhar R$2.000 mais. Sim. E é o que acontece na prática, né, doutor? É o que acontece. Que o Senhor nos ajude, mas essa conversa torna ainda mais claro um caminho, uma solução, um porquê defender e como defender. Deixa eu agradecer o carinho da participação do Dr. Marcelo Celestino, que é delegado aposentado e foi promotor de justiça por anos em Goiás, e não só nos ajudou esclarecendo alguns temas, mas também nos deu o prazer de entender o processo. Eu até acho, doutor Marcelo, se o senhor me permite, que eu quero convidá-lo mais vezes para nós continuarmos discussões. Porque eu até acho assim, se o Brasil entender sobre a sua própria casa, ele vai discutir melhor, vai votar melhor e principalmente vai se colocar melhor nas causas que defende, né? Porque é necessário posição, é necessário lado, tem que ter lado mesmo, e o lado vem quando você tem convicção e clareza das coisas, e uma conversa como essa é crucial para que haja clareza. Dr. Marcelo Celestino, se existe alguma rede social que o pessoal pode se conectar com o senhor por favor deixe para os nossos ouvintes, mas desde já, nosso muito obrigado pela disposição de tempo, e já fica aqui o meu convite para voltarmos. Tem momentos, né, que nós discutimos coisas mais, seja audiência de custódia e tantas coisas na justiça que são importantes para que o cidadão entenda como funciona o jogo da lei e por que é tão importante que você entenda dos processos para se colocar à disposição da justiça. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Eu acho que seria importante ter um programa para explicar para a população a questão da audiência de custódia, porque é uma coisa hoje em voga. Você liga a televisão, fala, passou pela audiência de custódia, e pouca gente sabe o que é. É importante ter esse esclarecimento sobre esse tema específico, assim como estou à disposição para qualquer outro tipo de tema que esteja dentro das minhas possibilidades de falar. Sim. E quem quiser me seguir, pode no Instagram, Marcelo Celestino Advogados. É um prazer, e também o meu site, Marcelo Celestino Advogados, onde eu tenho meus artigos que eu publico lá sobre questões de saúde também. É um prazer, espero estar aqui em outra oportunidade para poder discutir temas relevantes e trazer para seus ouvintes esclarecimentos que muitas vezes ele não tem, em razão de que às vezes chegou a mensagem um pouco uma travada para aquela pessoa. Sim, eu vou até dizer como que chegou a mensagem, doutor Marcelo. A pessoa fala, mas nunca viveu na prática, né? O senhor disse aí, quando um parente nosso vai preso, aí é que você vai entender do processo. Mas por que não entender hoje e defender da maneira certa, que é sabendo, né? Veja bem, você quer entender um pouco, vá conversar com as mães e as esposas que ficam sofrendo para entrar no dia de visita na porta do presídio, que eu tentei inúmeras vezes construir, que o poder público construísse locais com dignidade para elas, e não construir até hoje, fica no sol, na chuva, sem banheiro. Ou seja, as mães e esposas, porque a esposa geralmente não vai ver a mulher presa, e pai não vai ver o filho preso também, geralmente vai a mãe e a esposa, e são consideradas como se fosse o criminoso da história, entendeu? Então é essa aí que você vê como que é necessário ter esse respeito dos direitos humanos. Com muita certeza. Dr. Marcelo Celestino, muito obrigado. Então siga ele lá no Instagram,
Marcelo Celestino Advogados e o site também, né, doutor? Isso. Marcelo Celestino Advogados. Obrigado, doutor Marcelo. Você, ouvinte que esteve conosco, seja sempre abençoado na programação da Vinha. Estamos de volta amanhã com mais programa Mesa dos Notáveis. Eu te espero. Forte abraço e até lá. Tchau.